Um momentinho. Tô. Esqueci de salvar o material de hoje. Estou salvando aqui agora. Então, veja, pessoal, a gente está a gente está terminando com a primeira unidade de roteiro, certo? E a gente trabalhou 4 elementos que seria o chamado pré-roteiro, que é o argumento, que é de onde a história é tirada, a sinopse, né, que é aquela geral que a gente dá, né, de resumo para vender a história, a curva dramática, né, onde vai definir o ritmo da história, o storyboard, que é a visualização das cenas, a visualização de como a história vai ser encenada, vamos dizer esse termo, e por fim o roteiro propriamente dito. Lembra? Na semana passada eu disse que a gente já ia entrar em roteiro, né, na escrita, só que eu senti falta de um pouco de linguagem visual, linguagem cinematográfica. Não tem como eu entrar muito nessa área, certo? Vocês vão ver isso em audiovisual com Carol. Mas, assim, vou dar uma pincelada e a gente vai trabalhar com os elementos que fazem a linguagem visual. No caso, principalmente o cinema. Por que o cinema? Porque o cinema foi a primeira linguagem, vamos dizer, visual baseada em um aparato técnico. O cinema, a data de fundação, né, a criação dele, o surgimento dele como espetáculo é datado de 1895, né, e é quando um mágico, né, um showman, como esse termo, chamado Georges Méliès, ele vai projetar num café em Paris dois filmes curtos. Um era o trem saindo da fábrica e o outro era saída de fábrica, se não me engano. O trem saindo de fábrica, o trem chegando, no caso, né? E aí reza a lenda, né? Reza a anedota do cinema que quando a imagem do trem veio, né, o pessoal virou e saiu correndo e
a primeira projeção de cinema, né, comercialmente falando, foi um desastre com 16 feridos, gente quebrando a perna, essa coisa todinha. Tem um filme interessante que conta a história, né, meio que alegoricamente, do trabalho de Méliès, que é a incrível história de Hugo Cabret. Quem puder assistir, vale a pena. Então, o cinema, ele, por ser a primeira, né, e por ser o mais estudado, a mais estudada linguagem de audiovisual, com aparato técnico, mais do que a fotografia, mais do que os quadrinhos, né, mais do que o vídeo. Então, ele trouxe para si assim, esse norte da linguagem visual. E qual a importância, assim, vamos dizer, dessa linguagem visual? Porque, veja, a gente tem um argumento, né, a sinopse, onde a gente dava, né, o cenário, os personagens e a ação. Mas eu sentia falta no roteiro, né, do jogo de câmera, ou como a história ela está sendo vista ou ela está sendo contada visualmente. Então essa introdução um pouquinho aos planos do cinema, né, a linguagem do cinema é importante, porque o roteirista também vai indicar como aquela cena vai ser feita, né, como ela vai ser gravada, como ela vai ser vista. E o plano, né, é a linguagem mínima do cinema. O plano é um espaço entre dois cortes, ou seja, ação, corta. Esse ação e corta, que é o fragmento da linguagem cinematográfica chamado de plano. Esse plano equivaleria na língua falada, né, quer dizer, na linguagem falada, a uma palavra. Uma sequência de palavras, a frase, né, no caso seria, no cinema seria a sequência. Então, um conjunto de planos faz uma sequência. Do jeito que um conjunto de palavras sequenciadas faz uma frase. E o sentido dessa frase, né, a organização dessa frase, que é a sintaxe, né, ou a gramática, no caso do cinema, é o que chamamos de montagem. Então, os três elementos básicos, né, para essa construção da linguagem cinematográfica, né, de como você vai dizer, escrever a cena e como essa cena vai ser vista, né, vai ser gravada, vai ser filmada, ela faz parte dessa construção, desse linguajar cinematográfico, onde você vai ter o plano, né, onde se posicionam os objetos, onde se posicionam os personagens. Nós vamos ter a sequência, que é, né, o conjunto de planos, e o sentido que esse plano, nessa sequência, vai estar é o que nós chamamos de montagem. A montagem, né, a partir de 1909, 1910, ela é considerada o início realmente da linguagem cinematográfica. Entre 1895 e 1905, né, a gente chama o início do cinema. No início do cinema, a câmera ela ficava fixa, né, como se estivesse gravando uma peça de teatro. Você tinha o palco e aí a câmera ia filmando. Então tinha um explicador de cena, porque como você tinha uma cena, né, um palco cheio de gente e tendo que mostrar alguma coisa, ficava o cara dizendo, ó, presta atenção nesse cara aqui, ó, presta atenção nisso aqui, presta atenção nesse cachorro. Por que disso? Porque era muita informação e a câmera estava parada. Cabia ao espectador sair catando. Como ele não tinha a educação visual ainda, ficava um cara ensinando ele o que olhar. Isso até 1905, né, quando você já tem um início do que era contar uma história. Aí, novamente, entra o nosso Georges Méliès. Porque vamos ter várias produtoras de cinema, a partir de 1895, Estados Unidos, o Thomas Edison, na Inglaterra, acho que não lembro de quem na Inglaterra, na França, que é os irmãos Lumière, que é o mais famoso. E eles começaram a fazer filmes, certo? Mas o filme dele era quase um cotidiano. Então, no início era interessante, né? Você vê a cidade de Lyon, que era a cidade dos irmãos Lumière, né? Gravando.
a cidade de Lyon de manhã, a cidade de Manhã de tarde, a chegada do trem. Para quem não tinha, para quem nunca tinha visto, era maravilhoso. Só que chegou um momento que cansou. Esse esgotamento veio justamente por causa que o cinema era mais do que gravar imagem. O cinema era mais do que meramente ficar registrando o dia a dia de uma cidade. O cinema era contar uma história através de imagem. E aí Méliès, ainda com a câmera fixa no palco, né, mirando o palco, ele faz, para mim, considerado o primeiro filme narrativo, vamos dizer assim, que é a Viagem à Lua. Né? Você pode até procurar no YouTube lá, que aparece lá o filme completo. Então, assim, é meio primário as coisas, tem efeitos especiais ou defeitos especiais, mas o filme conta a história, né, da chegada à Lua, com alguns efeitos gráficos já bem desenvolvidos. Mas a câmera estava parada. O grande salto é quando surge as produtoras de Hollywood, que elas vão surgir entre 1905 e 1908, certo? Quando um grupo de judeus que moravam em Nova York, né, que trabalhavam com cinema, são expulsos de lá, praticamente, por Thomas Edison, que tinha uma produtora lá. E ninguém em Nova York poderia produzir filmes a não ser Thomas Edison. Há uma história que cinegrafista dos irmãos Lumière, né, da produtora Lumière, vão a Nova York fazer o mesmo que eles faziam em Lyon, gravar a cidade. Foi moído de pau pelos capangas de Edison, então eles tiveram que voltar para a França. No caso da, né, desse grupo de judeus, eles batiam de frente justamente com Edison, porque eles queriam fazer o cinema. E Edison ganhava muito dinheiro com um negocinho chamado Nickelodeon, que é até nome de canal de desenho animado. Nickelodeon eram as máquinas, certo? Você botava o rosto assim e girava a manivela, e aí passava um filme. Alguns filmes eróticos, alguns filmes bestas, assim, da cidade, mas não era uma projeção. Esse grupo sai de Nova York e vai para a Califórnia, que era ainda um terreno meio inóspito, assim, inexplorado. E ficam perto da fronteira do México, né? Ficam em Los Angeles, que é pertinho 4 horas do México, se não me engano. E aí começam a produzir filmes. Temos dois grandes cineastas norte-americanos, né, que é Edwin Porter e aquele que é considerado o criador da montagem, propriamente dito, que é David Griffith. Esses dois caras vão dar a cara do cinema, entre 1905 até 1909. Certo? O grande filme de Griffith é O Nascimento de uma Nação. São 4 horas de filme que ele conta o surgimento, conta a história da Guerra da Secessão dos Estados Unidos e o surgimento da Ku Klux Klan, né? É uma coisa bem meio racista. Enfim, temos esses dois grupos. O cinema vai ter um salto, né, assim, de estudo qualitativo. Né? Você tem Hollywood nessa redor de Los Angeles, com Griffith e Porter, depois vai vir Chaplin, né, vai vir a Night Arts, vão para lá. Enquanto isso, na União Soviética, na Rússia e na União Soviética, o Estado soviético vai escolher o cinema como a arte revolucionária. Eles vão criar a primeira escola de cinema do mundo, a VEGIC, que existe até hoje. Fica em Moscou, né, é um acrônimo, VEGIC, Escola, né, o Instituto Estadual de Cinema de Moscou, de onde vão sair os 4 grandes pilares, né, do estudo de cinema, que é Kuleshov, Pudovkin, Eisenstein e Dziga Vertov. Esse resuminho aqui é para, vamos dizer assim, situar vocês que a linguagem do cinema ela se consolida na década de 20 e 30, com a Escola de Cinema de Moscou. Não só fazendo filme, mas também estudando. Então, tudo isso que a gente vê, montagem, planos,
enquanto os norte-americanos faziam e vendiam filmes, os soviéticos não só faziam filmes, mas principalmente estudavam, faziam teorias sobre os filmes. E para eles, a linguagem do cinema era a montagem. Porque você ia gravando os vários fragmentos e depois fazia a montagem dos planos. Então, o roteirista ele tem que ter essa visão global do que ele vai trabalhar. Então, você vai indicar como a cena vai ser filmada, o storyboard vai lhe dar vai lhe situar visualmente, mas você vai ter que dizer como é que eu exprimo dramaticidade visualmente. Aí, não, você dá um zoom. Como é que eu exprimo determinado intensidade ou tempo? Então, o plano ele vai ser essa determinação. Como o recorte da, da câmera do cinema, né, do cinematógrafo, como se chamava, ele vai criar essa linguagem. E qual vai ser o primeiro diferencial? É quando, por 1908, a câmera sai do pedestal. Ela começa a caminhar pelo espaço. Literalmente, o cinema ganha linguagem quando a câmera começa a recortar o espaço. Ela não fica exclusivamente parada e as pessoas passando na frente. Há uma mudança de plano, né? Mostra um ator, mostra o outro, mostra uma sequência, mostra um detalhe, né? Enfoca, em vez de ficar um cara explicando, olha para cá, olha o cachorro, a própria câmera mostra o cachorro, mostra aquele detalhe. Então, o roteiro, a gente vai ter, além, né, das falas dos atores, da ação dos atores, né, de como eles se apresentam, vai ter esse movimento de câmera. Então, como a câmera vai se portar, quem vai aparecer primeiro, né, como essa pessoa vai ser vista de baixo para cima, de cima para baixo, né, se vai ter intercalação de cenas para dar uma certa ritmação. Enfim, a linguagem visual ela começa a se tornar autônoma em relação a outras linguagens. Começa a criar seu próprio vocabulário, começa a criar sua própria gramática, vamos dizer assim. E aí o cinema é imbatível porque foi o primeiro. Para você ter ideia, a história em quadrinhos só vai ter um estudo sério a partir da década de 60, 50, 60. O Brasil vai ter uma participação importante nesses estudos sobre quadrinhos, mas já vai ser na década de 60. O quadrinho tem o quê? Desde o início do século. Então, assim, ele vai incorporar, né, os primeiros estudos de quadrinhos, vai usar plano, sequência, vai usar toda a linguagem cinematográfica. Depois é que ele vai incorporando a linguagem própria do quadrinho. Ao invés de usar plano, vai usar quadro, o quadrinho. Ao invés de usar sequência, vai usar página. Então, assim, tem essa condição da linguagem. Então, isso era importante para a gente estudar. Essa atividade a gente vai fazer agora, né? Então, a linguagem do cinema, né, e vídeo, ela tem esses três elementos. A unidade mínima é o plano, a unidade de planos, né, a união de planos, a sequência, e o método de criação, que é a montagem. O que é a montagem? Como eu vou organizar essas informações? Né? Como é que eu vou fazer com que a pessoa entenda aquele elemento na cena? Às vezes tem filme que realmente você não entende, tem que voltar, peraí, deixa eu voltar aqui que eu não entendi o que esse cara quer dizer. Né? Ou então você acha que é uma coisa e é outra. Né? Coisas mínimas que a gente vai ver como exemplo aqui. Certo? Ou seja, um ator que ele está jovem e o ator velho, ele não tem uma relação direta e você não sabe quem é um, quem é outro. Certo? Então, isso daí faz parte dessa linguagem. Para resolver esse problema, né, né, como fazer essa transição Aí tem o elemento da simultaneidade, que foi descrito e estudado pelo soviético Kudovkin, que a gente vai ver se vai dar para ver um trechinho dele aqui. Certo? Aqui tem os planos, certo? Eu ia falar dos planos, mas tem um vídeo aqui que explica bem direitinho, certo? Eu só quero ver se eu consigo fazer com que vocês consigam escutar sem ter muita interferência,
certo? Mas vendo aqui os planos, né? Aí tem o plano geral, que é, né, a câmera ampla mostrando um espaço. Pode ser uma sala, pode ser um quarto, mas também pode ser uma paisagem. O plano geral médio, quando aparece a pessoa inteira. É o plano americano, né, que aparece a partir do joelho. É o plano médio, que é muito usado em vídeo, porque pega, né, como eu estou aqui, pronto, aqui é um plano médio. Como a tela é pequena, né, e você precisa preencher com a pessoa, ele praticamente aparece com tudo. Agora, esses planos, eles podem intercambiar, certo? Ou seja, você pode ter um plano geral, né, da paisagem e aparecer um personagem em primeiro plano, assim, na frente. Aí entra um pouco da perspectiva, a perspectiva do olhar mesmo, como você vai construir esse olhar. O cinema vai beber muito na fonte da perspectiva. Né? Está em plano médio, plano próximo. Quanto mais vai se aproximando do personagem, mais vai dando intensidade. Então você tem várias formas de plano. Né? Esse plano que é a aproximação da câmera em relação à cena, pode ser também uma relação da visão do personagem, né? Ele visto de cima, visto de baixo. Pode ser também o tempo de sequência, né? Uma sequência muito rápida, mostra uma cena, mostra outra, mostra uma cena, mostra outra, para dar intensidade. Então são várias formas de trabalhar o plano. Então vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo, vamos ver se eu consigo. Tá muito rápido, pessoal? Tá dando para entender? Professor, até agora tá dando para entender. Plano cinematográfico. Eu queria que você depois procurasse o que eu falei aqui, vocês procurassem, entendeu? Eu não vou ter tempo de trabalhar isso com vocês, de história do cinema. No YouTube tem a Viagem à Lua, tem o Trem Chegando, né? A história do Meli. Tem um Nerdologia, que é um videocast que eu acho até interessante, que tem sobre cinema. É bem legal deles. Deixa eu ver aqui, tá? Peraí, pessoal. Eu tenho que fechar o meu áudio no. Eu tenho que puxar aqui. Vocês estão vendo aí o YouTube, né? Aí eu tenho que. Foi uma confusão danada pra ver isso. Eu tenho que abrir o áudio aqui. Fechar meu microfone. Ligar o áudio. Ligar o áudio aqui. E volto pro Meet. Pense. O som tá aberto. Vejo se vocês escutam aí o, o vídeo, tá? Vou passar aqui, me dê o retorno, tá bom? Se vocês estão ouvindo ou não. Vou fechar meu áudio aqui para não dar microfonia. Estão ouvindo? Vamos me situando aí, pessoal. Professor, não tô ouvindo, não. Certo, então deixa eu ver aqui. Professor, o senhor está transmitindo apenas uma aba ou a tela cheia? Seu microfone está desligado. Eu tenho que, assim, eu tenho que me mutar aqui no celular e passar o áudio aqui para
O senhor consegue também, se o senhor parar a apresentação e começar a transmitir apenas uma aba e selecionar a aba do YouTube. Aí o áudio vem direto para cá. Vamos ver. Parei aqui. Aí eu venho como Ian. Foi o Ian que falou, foi? O senhor vai apresentar, aí ele vai ter a opção lá, tela cheia ou apenas uma aba, ou é guia, não sei. Aí o senhor seleciona. Guia. É isso. Aí o senhor seleciona a guia do YouTube. Vamos ver agora. E aí? Estão vendo? quadros, 24 frames. Esse número de frames Agora foi. pode Agora dá pra variar, ver. 12, 24, 30, 60. Vocês são muito inteligentes. Depende da qualidade da câmera, depende Não. da proposta cinematográfica. Esse vídeo, certo? Ele vai falando dos planos e quais os tipos de planos, certo? Então, para não perder muito tempo, a gente vai dar uma olhadinha nele, beleza? Então, acompanha aí. Ao nosso 8º tutorial. Hoje nós vamos começar a discutir as questões relacionadas à gravação dos vídeos científicos. Como toda a produção de vídeos é baseada nas mesmas regras da produção de fotografia, todo o conteúdo estudado até o momento vai ser utilizado também para a produção dos vídeos. A diferença é que os vídeos eles têm uma sofisticação muito maior do que das fotografias. Vamos lembrar que cinema é fotografia, só que para cada segundo de cinema nós temos aproximadamente 24 quadros, 24 frames. Esse número de frames pode variar, 12, 24, 30, 60, depende da qualidade da câmera, depende da proposta cinematográfica. Então, cada um desses quadros eles têm que ser pensados no cinema, assim como são pensados na fotografia. E para o tutorial de hoje, nós vamos começar então a ver os planos cinematográficos, ou seja, a maneira como nós vamos enquadrar as imagens nos nossos fotogramas, ou seja, nas cenas, né, os planos, as cenas, as sequências que nós vamos enquadrar nos nossos fotogramas, nos nossos frames do cinema. Eu trago para vocês aqui uma imagem, uma pintura de Bertolt Worms, né, Saudades de Nápoles, que mostra para a gente também uma preocupação com o plano. Que tipo de plano vocês acham que é esse? Então, ao final do tutorial de hoje, eu espero que vocês consigam, ao olhar essa pintura, essa tela, identificar o tipo de plano cinematográfico que nós temos. Como definição, né, então, um plano cinematográfico é o conjunto ordenado de fotogramas ou imagens fixas, limitados espacialmente por um enquadramento, que pode ser fixo ou móvel, e temporalmente por uma duração. Os planos eles podem ser divididos de diversas formas. Referente à distância entre a câmera e o objeto, referente à sua duração, referente ao ângulo vertical, referente ao ângulo horizontal e referente ao movimento. Só um parênteses aqui, pessoal. O que a gente viu ali que eu apresentei rapidamente é só esse primeiro, tá vendo? Referente à distância entre a câmera e o objeto filmado. Veja que o plano, né, você tem 5 referentes, né, que ele vai falar aí. Então, não achar que o plano é apenas a aproximação e o distanciamento sobre o objeto. Achei interessante esse vídeo porque eu acho que é um dos poucos que ele vê o plano como algo mais geral. A maioria dos vídeos que eu estava vendo, que eu estava assim para passar para vocês, ele só falava do primeiro, né, a referência em relação a câmera em relação ao objeto, certo? E disse, não, tá faltando mais coisa, tá faltando o plongé, contra-plongé, um bocado de coisa. Então, isso aqui eu achei bem mais complexo e bem mais esmiuçado, certo? Só esse parêntese aí.
Tem que ser destacado aqui que a nomenclatura para planos ela não é universal, ela varia muito e existem até alguns diretores de cinema que usam termos próprios, específicos deles mesmos. Agora, alguns termos são utilizados amplamente e esses termos eu vou apresentar aqui para vocês. Além de nós termos referencial dos tipos de plano que podemos utilizar e isso aumentar as nossas possibilidades artísticas, também é interessante ter o domínio desse linguajar para que a gente tenha uma facilidade maior de comunicação entre os profissionais do audiovisual. Então, um diretor de arte se comunica com um diretor, que se comunica com um fotógrafo, e eles têm que se entender pelo simples fato do uso de um termo, como, por exemplo, plano americano. Eles têm que todos falar, saber o que eles estão querendo se referir, o que eles estão querendo produzir ali. Bom, então, tomando o primeiro grupo de planos, aqueles referentes à distância entre a câmera e o objeto filmado, vamos analisar o plano geral. Então, esse é um fotograma do filme Star Wars, O Despertar da Força, que traz o plano geral. O plano geral ele mostra uma paisagem ou o cenário completo. Então, nós temos aí a imagem do BB-8 e ele localizado no seu cenário, nessa região desértica. Então, o plano geral, muitas vezes, ele é utilizado para ambientar a cena. O plano médio, aqui nós temos uma imagem do filme Harry Potter e a Ordem da Fênix. Ele mostra um trecho de um ambiente, em geral, com pelo menos um personagem em quadro. O plano americano, aqui o filme Por um Punhado de Dólares, estrelado pelo fantástico ator e atualmente diretor de cinema Clint Eastwood, foi uma nomenclatura inventada justamente nos Estados Unidos para se referir ao plano dos cowboys. Então era aquele plano que pega da cabeça do ator até a região do final da arma que está presa à cintura do ator. O personagem enquadrado não de corpo inteiro, mas da cabeça até a cintura ou até os joelhos, né? De preferência até os joelhos, porque era justamente a área capaz de apresentar, né, o ator e a arma que ele carregava. O primeiro plano, aqui uma imagem do filme Planeta dos Macacos, A Guerra. Ele mostra um único personagem em enquadramento fechado. Já começa a dar uma dramaticidade maior para a cena. O close-up, aqui uma imagem do filme X-Men, a Fênix Negra. Quem acompanha a franquia sabe que esse é o personagem Magneto. E ele mostra o rosto de um personagem. Então você quer mostrar o detalhe do rosto, a expressão do personagem, é uma facilidade que o cinema tem e que o teatro não tem. Então você pode se aproximar bastante do personagem, fazendo com que pequenos detalhes da expressão facial sejam revelados. E o plano detalhe, aqui um fotograma do filme Laranja Mecânica, um filme perturbador, né? Um filme do fantástico, incrível diretor de cinema Stanley Kubrick, e que mostrava um retrato quase que anatômico. E o plano detalhe era, nessa cena, muito importante para mostrar ali um tratamento, né, uma proposta de um tratamento para combater a violência da personagem do filme. Então, o plano detalhe mostra uma parte do corpo de um personagem ou apenas um objeto. Não precisa ser só os olhos, pode ser qualquer parte do corpo ou qualquer objeto que tem ali uma importância na narrativa da sua cena. Bom, referentes à duração da cena, nós temos
o plano relâmpago, fiz um trocadilho aqui, né, com o personagem Relâmpago McQueen, do filme Carros 3. O plano relâmpago dura menos de um segundo, corresponde a quase um piscar de olhos. Ele é muito utilizado para dar a ideia de uma transição muito rápida de cena, né? Um personagem rápido. O plano sequência é um plano muito sofisticado. Muitos filmes eles foram elogiados pelo diretor ter conseguido fazer o plano sequência. Um desses filmes que está representado aqui é o Birdman. É um plano tão longo que se pode dizer que corresponde a uma sequência inteira do filme. Então, esses filmes eles são ensaiados por meses e quando você começa a filmar, você não faz cortes mais, né? Então, o filme inteiro é filmado num take só. Referente ao ângulo vertical, nós temos o plongée, uma palavra em francês que quer dizer mergulho. Aqui uma cena, né? Uma imagem, né? Do filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. A câmera está posicionada acima do seu objeto, que é visto, portanto, num ângulo superior. Essa visão superior ela é muitas vezes utilizada para inferiorizar o personagem, para dar uma ideia da sua fragilidade, ou até mesmo para dar uma ideia da visão divina, né? Deus olhando, né, os seus personagens de uma visão superior. O contra-plongée, que seria o contra-mergulho, né, o inverso do plongée, aqui apresentado numa imagem, num fotograma do filme Bastardos Inglórios, e justamente causa a sensação inversa do plongée, né? Se no plongée você tem a sensação de inferiorização da personagem, no contra-plongée você tem uma sensação, né, de poder do personagem, né, de autoridade, de força. E a câmera é colocada abaixo do objeto e faz com que o espectador veja a cena de baixo para cima. Zenital, que é a câmera colocada no alto do cenário, apontando diretamente para baixo, aqui revelado numa cena, numa imagem, né, um fotograma do filme Amantes Eternos, que reforça aquela ideia do plongée, né, de visão divina, né, da visão de Deus ali daquela cena. E o inverso, contra zenital, a câmera aponta diretamente para cima, nesse fotograma do filme Alice no País das Maravilhas. Você muitas vezes utiliza esse recurso para mostrar de fundo de poço, né, de deslocamento de uma região para outra, né, de diversas dimensões, ou mesmo para você mostrar realmente a distância, né, que ele revela da cena do personagem para o espectador. Com relação ao ângulo horizontal, nós podemos ter o plano frontal, é o plano em que a câmera filma o personagem, o objeto de frente, e o fotograma do filme Cidade de Deus, um filme importantíssimo de ser assistido, é uma referência para todos nós fotógrafos, né? Se em fotografia eu mencionei algumas referências para vocês, para vídeo, isso se torna muito mais importante. Então convido todos vocês, quem não assistiu, assista esse filme nacional, muito importante. Lateral, o personagem é visto de lado. Aqui mais um filme, né, do diretor Quentin Tarantino, um dos meus prediletos também. Esse filme é o Pulp Fiction. Traseiro, o personagem é visto por trás. Aqui uma imagem do filme O Hobbit. O plano 3/4, você tem uma apresentação de 3/4 da cabeça da personagem, né? E sai bastante daquelas imagens frontais e laterais, né? Que você muitas vezes pode perder
a noção de profundidade, enquanto o plano 3/4 é ao contrário disso, ele te dá uma profundidade. Aqui um fotograma da série Game of Thrones, e o ângulo intermediário entre o frontal e o lateral é justamente o 3/4. Você também pode ter o plano 1/4, aqui numa imagem do filme Homem-Aranha 2. E no plano 1/4, você teria lá a porção quase final ali, quase a traseira, né, da cabeça da personagem. E é o ângulo intermediário entre o lateral e o traseiro. Referente ao movimento, eu trago aqui para vocês um resumo de todos esses movimentos, né? E o traveling é quando você tem a câmera se deslocando por um trilho, e esse trilho ele está normalmente lateral à cena que você está, ou né, o quadro que você está filmando. Giro, a sua câmera está presa num tripé e você faz simplesmente uma rotação 180 graus com a sua câmera. Tem que se prestar atenção que neste tipo de movimento você não está quebrando uma regra importante da fotografia, né, de cinema, que é a quebra do plano. Você não pode quebrar o plano de 180 graus quando você está filmando alguma coisa. Ou seja, você está filmando de um lado, depois você corta, depois você filma do outro lado. Nós vamos discutir mais isso na aula sobre edição. Então você mantém um ângulo de 180 graus e só um dos planos sendo filmados. O zoom, que é a da sua da sua cena, né, do seu personagem, do objeto, pelo zoom da sua câmera. A grua, que é esse movimento vertical por auxílio desse equipamento chamado grua. E a pan, ou panorâmica, que é aquele movimento vertical preso num tripé. Então, se o giro era um movimento horizontalizado, 180 graus no horizonte, preso num tripé a câmera, a panorâmica é o 180 graus verticalizado, preso no tripé. E o plano fixo, obviamente, é aquele no qual a câmera está presa num tripé, você está filmando a sua cena. Eu também quero indicar alguns filmes para vocês. Novamente, reforço a importância das referências para fazer cinema. A referência do filme aí que ele tá falando, depois vocês pegam, certo? Que eu queria passar outro trechinho. Certo? É bom vocês também pegarem essa referência que ele falou, Homem-Pássaro, Birdman, para plano de sequência, certo? Todas as indicações que ele fez aí. Acho que vai fazer essas indicações de filme, vocês veem, ok? Deixa eu ver aqui agora.
Esse vídeo aqui, ele fala sobre os 4 grandes cineastas da União Soviética, faz um apanhado da escola de Moscou, certo? Mas eu quero me centrar no processo de montagem de Pudovkin, certo? Que esse é o mais utilizado, vamos dizer assim, no dia a dia. Deixa eu só colocar aqui já nele. Outra coisa também. Film than painting. Você não conhece? A pronúncia do cara para os nomes russos é terrível, que ele fala como se fosse inglês, então desconsidere. E agora a gente entende ele como um pervertido. Kuleshov comprovou que a sequência apresentada das imagens é o que define o sentido do filme, mais do que propriamente aquilo que se encontra espacialmente na cena. Esse aspecto da produção de sentidos possibilita, por exemplo, além de alterar o sentido de diálogo e reações, também a possibilidade da criação de criativa. Pensa na série da HBO, Game of Thrones, como exemplo. A série é gravada no teatro, ampliando rhythmic montage, tonal montage, electoral montage, que é a montagem. Contrast, parallelism, symbolism, simultaneous no efeito Kuleshov, essas visando o controle psicológico da audiência. As 5 técnicas propostas por Pudovkin são contrast, parallelism. Pronto. Então, ele vai falar as técnicas de montagem de Pudovkin, certo? Como eu disse, desconsidere que ele está falando em inglês aí, terrível, e pior ainda, falando em inglês de cineastas que são russos. Enfim. Então, tem tradução em português, certo? Paralelismo, simultaneidade, ele vai falar contraste. Então, desconsidere um pouco o inglês, traduza. A única coisa que não é traduzida é o leitmotiv, que é uma palavra em alemão, que significa assim, motor principal, aquilo que gera, né, o efeito. Mas, tirando isso, tem tradução para tudinho, certo? Então, vamos lá, ver o... Tá aqui no ponto. Sobre a evolução da raça humana em um certo período de tempo. Pudovkin também desenvolveu 5 técnicas de edição baseadas no efeito Kuleshov. Então agora ele vai falar de Pudovkin, certo? Agora que interessa pra gente. Vamos lá. Essas visando o controle psicológico da audiência. As 5 técnicas propostas por Pudovkin são contrast, parallelism, symbolism, simultaneity e leitmotiv. Essas técnicas muito se assemelham aos métodos propostos por Eisenstein, uma vez que ambos partem do mesmo radical. Mas vamos entender tudo desde o começo. Contrast é uma técnica de montagem em que se juntam cenas de sentidos opostos, levando o telespectador a uma comparação entre essas duas cenas. Vejamos novamente a cena do batismo no Poderoso Chefão. Ao passo em que Michael Corleone abdica dos pecados, a montagem nos apresenta cenas de violência. Contrast também está presente no... Aqui o contraste é tecnológico. Parallelism, por sua vez, é a conexão de duas cenas por algum aspecto visual em cena. É uma técnica muito utilizada para demonstrar um avanço de tempo na trama sem a necessidade de explicitar. Técnica utilizada também em Game of Thrones para deixar subentendida a origem do Jon Snow. Symbolism é a montagem de duas cenas estabelecendo entre elas uma metáfora, também abstrata, e não precisa ser muito clara ao espectador. O Hitchcock, muito inspirado pelas ideias soviéticas, utiliza essa técnica em Psicose, interligando o sangue escorrendo pelo ralo e o olho sem vida, estabelecendo assim a metáfora de uma vida indo embora.
Simultaneity, ou também conhecido como crosscut, é a técnica de montagem em que várias linhas do tempo são apresentadas simultaneamente. Um exemplo prático dessa técnica é no filme Inception, de 2010. E por fim, Leitmotiv. A definição do termo em si já deixa claro do que se trata a técnica. Leitmotiv é a ideia, fórmula que reaparece de modo constante numa obra literária, discurso publicitário ou político, simbólico e para expressar uma preocupação dominante. Na trilogia clássica de Star Wars, a Marcha Imperial é utilizada como leitmotiv, apresentando o perigo do Império na imagem de Darth Vader. Em O Tubarão, a leitmotiv se dá pela câmera submersa, anunciando que o tubarão se aproxima. Todas as Deu para ouvir alguma coisa? Eu achei meio truncado. Vocês vejam com calma depois, certo? Esse vídeo. Mas eu vou passar outro vídeo rapidinho aqui. Tem que botar aqui no áudio. Na verdade, o nome é Leitmotiv, não é Leitmotiv, que ele falou, não. É que esse cabo aqui. Vou apresentar aqui. Vou voltar aqui. Então, veja, basicamente, contraste é quando você tem uma cena e tem a outra que ficam criando uma correlação entre elas, mas não necessariamente elas se combinam. Então, no caso aí, ele vai dar o exemplo de 2001, Odisseia no Espaço, onde um macaco, né, um humanoide, joga um osso para cima e esse osso se torna uma nave espacial. Então, qual é o contraste aí? O novo e o velho, né? O pré-histórico e o sei lá, espacial. Simultaneidade é quando você mostra várias sequências simultaneidade, ao mesmo tempo. Certo? Isso é para dar efeito de intensidade. Ao mesmo tempo está acontecendo várias coisas. Né? Paralelismo, acho que o exemplo que ele vai dar agora fica mais claro. É quando você quer mostrar que aquele personagem velho, ele é aquele personagem novo. Então, criar essa relação, né, de tempo que você reconhece. Isso é muito importante no filme. Eu sempre uso como exemplo o filme aí, anote aí para você assistir, que é bom, A Dama Dourada, que é sobre um quadro de Gustav Klimt, que era de uma família judaica austríaca e eles foram roubados pelo nazismo. Uma descendente dessa família vai lutar contra o governo austríaco para reaver, né, para retomar esse quadro. E ela consegue. Eita, dei spoiler. Ó. Mas, enfim. Esse filme, só na segunda vez que eu assisti, foi que eu entendi que uma Maria que tinha lá era a mulher que ia pegar o quadro. Porque elas eram muito diferentes e eu não consegui fazer essa correlação. Então, assim, o paralelismo, para mim, não ficou legal. Você entendeu? Eu não consegui associar que aquela moça na Áustria nazista era a mesma senhora que estava com o advogado para recuperar o quadro. Então, isso para mim ficou bem claro o paralelismo, que eles não conseguiram fazer essa ponte. Aí vem o simultaneidade e o leitmotiv, que é o motor, né? Aquilo que chama um pouco a atenção para o que vai acontecer. Então, esse tá um pouquinho melhor explicado, mas ele não fala, ele só mostra a cena, certo? Vamos lá.
Então, o osso se torna a nave espacial. Esse é o contraste do novo e do velho, no caso, né? Que a mesma ferramenta que é o osso também é a mesma ferramenta que a nave espacial. You lost today, kid. But it doesn't mean you have to like it. Aí mostra que aquele menino era, na realidade, Indiana Jones. Aí é paralelo em relação ao o grito da mulher com o soar da locomotiva. There are only two kinds of creatures get fun in the desert. Bedouins and gods, and you're neither. Take it from me. For ordinary men, it's a burning, fiery furnace. No, Dryden. It's going to be fun. It is recognized that you have a fine sense of fun. Aí o fósforo, né, o fogo, simbolizando o calor do deserto. Essa cena do Lawrence da Arábia, com o Peter O'Toole. Professor, seu microfone estava desligado. Tá desligado. Aí são várias cenas mostradas em tempos diferentes. Olha, em tempos iguais, mas isso é muito para dar efeito. What's the problem? Well, I'm investigating the death of Frederica Bimmel. Esse acho que é Silêncio dos Inocentes, o filme. Clarice. O leitmotiv ele usa tubarão. Aquele tan, 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 tan. Aquela musiquinha chata. Pronto, pessoal. Acho que foi meio quebrado aí o som, certo? Mas lá no sala de aula eu coloquei esses links para vocês darem uma olhada com calma.
certo? Aconselharia vocês a procurar um pouquinho de história do cinema. Esses filmes todos que a gente citei aqui, mesmo do início, o Irmão Lumière, tem um filme só sobre os Irmãos Lumière no YouTube, certo? Que eles fizeram agora. Então, dê uma olhadinha, A Incrível História do Hugo Cabret. Pegue os filmes de Potter e Griffith. Potter é um dia de bombeiro, um dia na vida de um bombeiro. Griffith, Nascimento de uma Nação, que eu não aconselho ninguém a ver, além de chato, é longo pra caramba, são 4 horas de filme. Mas, assim, pelo menos vocês verem como a linguagem foi sendo criada. E aí pegar a escola russa, com Pudov, com Kuleshov, Pudovkin, e os dois que são, né, realmente os grandes cineastas, que é Eisenstein e Dziga Vertov, certo? Só para você ter ideia de como o cinema ele foi criando essa sua linguagem. Ok? Semana que vem não teremos aula. Nós teremos aula de hoje às 15. E aí a gente volta já escrevendo algum roteiro, já começa a trabalhar com isso. Então, aconselharia a vocês a dar né, acho que seria legal ver essa história do cinema, ver esse nerdologia sobre a história do cinema, que ele tem um pecado terrível, que ele não cita o Méliès. Ele até pede desculpa depois, né, mas está lá a referência. Naquele vídeo que a gente viu, né, sobre os planos, o cara coloca uma referência de filmes, quem quiser ver, tem tempo de sobra. E como eu disse para vocês, vocês vão ter que ver muito, né, ter que ver muito filme, ler muito para ter um cabedal, né, uma quantidade de informação para trabalhar o roteiro. Tem um filme que fala especificamente do roteirista, que é Trumbo, Trumbo, que é um roteirista norte-americano, fazia parte do Partido Comunista, foi perseguido, e esse cara ganhou não sei quantos Oscar de melhor roteiro, só que ele não assinava, ele não podia assinar porque ele era proibido pelo FBI, pelo grupo de Hollywood. Mas aí ele ganhou na justiça depois o direito de assinar as obras dele, que ele não assinava, ele ganhava o roteiro e botava o nome de outra pessoa. É bem legal, bem interessante esse filme. Ok? Então, por hoje, assim, não vai ter nenhum trabalho para vocês fazerem. O trabalho é diversão, é ver os filmes, certo? Citados aí. Bom São João para vocês. Aproveite. Não pule a fogueira. De preferência, o prazo para atualizar, ou então até domingo. Porque segunda-feira tem o conselho de classe. Tá bom? Então, dê uma atualizada lá, quem não fez, tá bom? Para eu ter alguma coisa para avaliar, se precisar. Beleza, mas até domingo, tem que enviar, tá bom? Ou até segunda de manhã, como você vira. O conselho é à tarde, tá bom? Beleza, pessoal? Bom São João para vocês. A gente se vê de hoje a 15. Tá bom? E vejam muito filme. Veja a televisão. Veja o escambau. Tchau, tchau. Bom São João para vocês. Vou fechar aqui a gravação.